Isaías 43, versículos 18 e 19. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. O nosso tema é uma nova história, porque nós estamos vivendo essa nova história do Senhor, um novo tempo, um novo começo, porque parece que quando a gente recebe a direção de Deus para o ano em que a gente vai começar, parece que essa palavra vem assim de forma tão profética, tão gloriosa. E quando nós começamos este ano com o projeto de vida e o tema, o ano de uma nova história, a gente nunca ia imaginar o que Jesus faria conosco nesse ano. Como em 2020 a gente também não imaginava, quando começou o ano da superação, o que a gente teria que superar a partir do mês de março, quando começou a pandemia. Mas Deus nos deu força e nós estamos vencendo e andando na presença do Senhor. Agora, quando começou agora 2022, ano de uma nova história, a gente pensava talvez na nossa fé pequenininha, que Deus ia mudar algumas coisinhas em relação à igreja, ministério. A gente pensava assim, olha, 25 anos da igreja do Jaguaré, nós vamos comprar o último imóvel do quarteirão, que ainda não compramos, profetizamos, que queríamos aquilo, mas a nossa fé, a nossa visão estava pequenininha, e Deus veio com uma nova história. Deus nos trouxe aqui, nós somos gratos a Zilda e toda a família. Deus fez algo acelerando o tempo para criar uma nova história em Rio Preto, porque Jesus tem pressa para salvar essa cidade, para salvar aqueles que precisam conhecer o amor de Jesus. E o que esse texto nos diz, igreja, é que Deus faz coisas novas. Ele é Deus de novidades, de coisas novas. O meu Deus é um Deus que faz coisas novas. Eu me lembro de um congresso que eu participei lá em Limeira, cidade de Limeira, na catedral da nossa igreja lá, tipo em 1992, se eu não estou enganado, há 30 anos atrás, com o pastor Jack Hayford dos Estados Unidos, e ele pregou, ele leu esse texto de Isaías 43, 19, e ele disse que Deus faz coisas novas, e ele trouxe a palavra usada aqui no hebraico, kadashá, e disse, Deus está fazendo coisas novas. Eu não me esqueço daquela palavra, e aquilo marcou o meu coração, e hoje eu estou aqui como profeta de Deus para dizer que hoje vai começar um kadashá, vai começar uma coisa nova na sua vida. Deus faz coisas novas, e você vai experimentar o novo de Deus na sua vida. O que esse texto vem nos dizer em primeiro lugar no verso 18 é: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Para viver o novo de Deus, tira o velho, tire as coisas velhas, esqueçam o que passou. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, olho para as coisas que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Então, deixa o que passou, esqueça o seu passado, diz a palavra de Deus. E depois diz assim no verso 19: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vejam, é Deus chamando a nossa atenção, é Deus dizendo assim: ei, veja, olha aqui. Eu costumo, quando eu estou pregando e percebo as pessoas distraídas com alguma coisa, eu costumo dizer assim: olha aqui para mim, preste atenção. E eu vejo nesse versículo 19, Deus dizendo para mim e para você: olha aqui, preste atenção, veja, abra os seus olhos, porque eu já estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, já está acontecendo.
Vejam, abram os olhos. Deus está fazendo uma coisa nova. Vejam isso, diz o Senhor, eu estou fazendo. E aí ele diz no final do verso 19: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus abre um caminho onde não há um caminho. Deus cria um meio onde não há saída. Deus faz algo novo e surpreendente no teu deserto, no lugar solitário. Deus está abrindo caminhos para mudar a tua história a partir de hoje. E eu falei hoje de manhã, e depois que acabou o culto, vários casais que estavam ali junto à entrada da igreja disseram para mim: pastor, olha, cada casal aqui já está sendo presenteado por Jesus. E aí estavam em três ou quatro casais, e aí o irmão me disse assim: olha, eu sou registrado, ela é registrada, e ele também é registrado. Todos nós neste mês fomos promovidos com aumento significativo de salário. E os outros que são autônomos, Deus surpreendeu e presenteou. Sabe por quê? Porque eu aprendi um princípio: quando Deus faz algo na igreja onde nós congregamos, quando Deus abençoa a igreja de alguma forma, Ele começa a abençoar os seus filhos, Ele começa a abençoar as pessoas da igreja. Se a igreja compra um imóvel, um terreno maior, alguma coisa, Deus começa a abençoar você, te dando um novo imóvel, fazendo você comprar um outro imóvel, trocar, vender o que precisava e comprar outro maior. E olha o que nós estamos testemunhando: Deus presenteando a nossa igreja com essa nova casa para exaltar o nome do Senhor Jesus. É um presente surpreendente do céu. E sabe o que vai acontecer? E já está acontecendo em muitas pessoas. Deus já está presenteando muitos. Se você crê, levanta a tua mão, porque o céu está presenteando o seu povo. O homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. E se você crê, você vai ser muito abençoado pelo Senhor. Ele vai abrir portas, caminhos no deserto, rios no ermo. Ele é o Deus que faz coisas novas. Agora, irmãos, o princípio básico para viver o novo de Deus começa no coração. Tudo começa no coração. Fale para alguém aí perto de você: tudo começa no coração. O novo de Deus começa no coração. Irmãos, Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o seu coração. Jesus disse que é do coração do homem que surgem, que nascem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, a impureza. Todo mal começa no coração. É por isso que nós devemos guardar o coração acima de todas as coisas. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando você guarda o teu coração puro, não deixa o ódio, não deixa a mágoa entrar, não deixa o sentimento de vingança, ressentimento, as coisas ruins, o lixo do diabo, você não deixa entrar no teu coração. Você perdoa, você mantém um coração focado em Jesus. Você vai ver a mão de Deus operando na sua vida. Tem um texto muito glorioso em Crônicas, segundo de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que fala sobre o poder de Deus se revelando àqueles que têm o coração em Deus. Segundo de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim:
pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Os olhos de Deus estão passando neste lugar, neste templo, nessa noite, e Ele vê tudo. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é inteiramente dele. Procurando aqueles que entregaram o seu coração totalmente para Jesus. Para fazer o quê? Para se mostrar forte. Deus mostra a sua força, Deus fortalece e abençoa, Deus revela o seu poder e a sua grandeza àqueles cujo coração é inteiramente dele. Então tudo começa no coração. As bênçãos de Deus, a novidade, as coisas novas de Deus começam no seu coração. Eu posso testemunhar aqui, irmãos, porque foi uma experiência gloriosa que eu tive com Jesus há poucos meses atrás. Eu me lembro que surgiu uma ocasião em que eu fui tentado, e o inimigo estava tentando colocar raiva no meu coração, sentimento de vingança. Porque quando a gente acha que tem algum poder para dar alguma coisa ou para tirar alguma coisa de alguém, e a gente pensa que nós podemos agir com a nossa força, com a nossa capacidade própria, muitas vezes nós esquecemos de fazer a vontade de Deus e de amar como Jesus amou. E uma situação que aconteceu com no ministério, uma pessoa que era abaixo de mim, uma pessoa submissa a mim, criou uma situação, um problema tão grande, e eu fui tentado a ficar com raiva, a me vingar, a dizer assim, vou tirar isso, vou tirar aquilo dessa pessoa. E aí eu comecei a orar, e eu fui buscar o Senhor, e Deus tratou fortemente a respeito de manter um coração puro, e Ele me disse assim: eu dou o meu sol para os justos e para os injustos, para os gratos e para os ingratos. E Ele disse assim: minha é a vingança, eu retribuirei. Se a vingança é do Senhor, eu não tenho que agir com o coração de alguém que acha que pode fazer alguma coisa para prejudicar ou para tirar alguma coisa de alguém. E nessas circunstâncias Deus, Ele trata conosco, Ele está sondando, os olhos de Deus estão passando por toda a terra, para ver aqueles cujo coração é inteiramente dEle. O coração é dEle. Aí Ele se mostra forte, aí Ele se mostra poderoso, aí Ele mostra a grandeza dEle, aí Ele começa a fazer coisas novas, porque o seu coração é inteiramente dEle, e Ele então mostra quem é esse Deus poderoso para agir na tua vida. Tudo começa no coração. Primeiro Deus transforma seu coração. E é interessante aqui, quero chamar tua atenção, porque essa mesma palavra que aparece em Isaías 43, o Senhor dizendo: eis que farei uma coisa nova. O Kadashá em hebraico aparece em Jeremias 31, quando Deus fala que estabelecerá uma nova aliança com o seu povo. Uma coisa nova, ali em Jeremias aparece como uma nova aliança. Preste atenção que você vai entender isso. E em Ezequiel 36, no versículo 26, a mesma palavra em hebraico aparece aqui. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne.
aleluia. É a mesma palavra no hebraico. Deus está fazendo algo novo, mas sabe como começa esse novo de Deus? Começa no seu coração. Deus tira um coração de pedra e Ele te dá um novo coração. É uma nova vida, é uma nova história. Ele muda o teu espírito, a tua mentalidade. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Metanoia em grego, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de mente. Ele troca o seu espírito inclinado ao pecado e ele coloca um novo coração, um novo espírito em você, e ele faz uma nova aliança conosco através de Jesus Cristo. A nova história de Deus na face da terra nos remete a Jesus, porque foi Jesus que deixou a sua glória e veio ao mundo para mudar o seu coração, para mudar a sua mente, para fazer uma nova aliança com você. Essa nova história de Deus é uma mudança de coração, é uma conversão a Deus, é uma entrega completa ao Senhor. Eu estava me lembrando hoje de quando eu era jovem, ainda acho que eu nem tinha ido à igreja, ou se eu tivesse ido, era uma ou duas vezes na igreja sede, mas um grupo de teatro dos jovens da igreja sede aqui em Rio Preto, foram apresentar um teatro na escola onde eu estudava, no Filadélfo, e apresentaram aquela peça antiga. Parece que só tinha uma peça teatral na época que a gente era jovem, né, amor? Amor Divino chamava. Quem assistiu a peça Amor Divino há mais de 30 anos atrás? Era aquela peça de teatro que mostrava muitas coisas do reino espiritual, mas o ápice daquela peça era quando Jesus conseguia trocar o coração da pessoa. Aí vinha nas vestimentas dos atores daquele teatro, tinha um coração preto, que representava a pessoa no mundo, a pessoa sem Jesus, a pessoa escrava do pecado. Aí Jesus vinha, arrancava aquele coração que estava colado aqui, e colava um outro coração, um coração novo, um coração branco, limpo, puro. E é isso que Jesus veio fazer, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Ele veio trocar o nosso coração, que era inclinado ao pecado, inclinado ao mal, um coração duro, um coração muitas vezes revoltado, magoado, cheio de traumas, e Ele veio nos dar um novo coração. Essa é a nova história que eu e você precisamos. É uma história que muda a nossa vida e traz para nós a cultura do céu. Muda o nosso espírito, o nosso jeito de viver, para nos tornar cristãos com uma nova mentalidade para servir ao Senhor. Falando em cultura do céu, eu quero dar um exemplo aqui. Eu quero pedir a ajuda dos meus queridos irmãos Mateus, que vai representar um judeu. O André, cadê? O André representando o italiano. E o Jair, o nosso grego, filósofo grego, Jair, que representa aí a cultura da Grécia. Nós eu quero falar rapidamente para você, como nós, muitas vezes, temos conceitos e uma cultura influenciada por essas três culturas que influenciaram toda a humanidade. A cultura romana, a cultura, esse aqui é descendente italiano, gosta de macarronada, de pizza, dá para ver, né, André? Jair é da nossa área de teatro, artes, parece um filósofo grego.
Jair Antetokounmpo, eu apelidei ele. E o Mateus, que onde vai com a gente, é confundido com judeu. Lá em Israel, os judeus já chamam o Mateus, já pode entrar. E todo mundo para na alfândega, onde vai. E o Mateus, cara de judeu, já vai direto. Então, eu quero falar rapidamente da influência que tem na nossa vida, na nossa cultura, no nosso comportamento, mas que originaram-se da cultura romana, ou da cultura grega, ou da cultura judaica. E são 3 culturas fundamentais na Bíblia. Você vê na cruz de Jesus, a placa onde foi colocada a causa da morte de Jesus. Este é Jesus, o Filho de Deus, por isso ele morreu. Estava escrito em hebraico, em grego e em latim. 3 culturas que dominavam a época. E eu quero que você entenda que a sociedade na cultura romana é pragmática, visa resultados. Pensa em você mesmo e apenas seja prático, objetivo. Na cultura grega, a sociedade é contemplativa, adoração ao corpo, à natureza, às artes. Na cultura hebraica, a sociedade, ela é em torno de relacionamento pessoal. Olha a diferença cultural. A ênfase na cultura romana é a autoridade e a força. A ênfase da cultura grega é a beleza, a filosofia, as artes. E a ênfase da cultura hebraica é aliança, pacto, pertencimento. O amor na cultura romana é apenas uma escolha. Escolha, decida, mas também quando não corresponder às expectativas, descarte. É uma escolha. A qualquer hora seja frio e descarte, não queira mais. Na cultura grega, o amor é um sentimento. Ame quem te ama. Qualquer frustração machuca, porque amor é só um sentimento. Na cultura judaica, amor é compartilhar a vida. Não importa a atitude do outro, o desempenho do outro, eu vou compartilhar o que eu tenho. E eu estou dizendo isso para você entender que a cultura hebraica é a que mais se aproxima da cultura de Cristo. Porque Jesus veio para estabelecer uma nova vida, a cultura do céu na terra. Não influenciado pelos romanos, pelos gregos e também não somente pelos judeus, mas uma cultura que é influenciada pelas atitudes de Jesus. Esse Jesus que disse para nós a respeito de amor: ame os seus inimigos. Obrigado, vocês me ajudaram bastante, Deus abençoe. Ame os seus inimigos. Jesus veio trazer uma outra cultura, dizendo: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Na cultura romana, o amor é só uma escolha. Tudo bem, eu decido não querer mais. Mas na cultura do céu, o amor é compartilhar vida e é baseado em aliança. Nós temos uma aliança e nada vai nos separar. Foi por isso que Jesus veio dizer: amem uns aos outros como eu vos amei. Se alguém te ferir numa face, ofereça outra. Se alguém tirar a tua capa, ofereça também a túnica. E ele nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Na cultura do mundo, o teu inimigo você ataca, você fere, você se vinga. Mas na cultura do céu, o teu inimigo você ama, você dá um copo de água fria, porque Deus mudou o seu coração. E a cultura do céu sempre vence. A cultura do reino de Deus é melhor. E eu quero terminar dizendo para você que Jesus começa uma nova história.
quando você entrega seu coração para Ele. E quando você está disposto a dizer: Jesus, muda o meu coração, transforma a minha vida, eu entrego tudo nas tuas mãos. Fica de pé e eu quero ler com você Jeremias 17. Versículo 5, Jeremias 17, 5. A gente conhece muito esse versículo, mas nós interpretamos ele de forma errada. Isaías 17, 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Muitas vezes a gente interpreta esse versículo assim: não confio em ninguém. Maldito é o homem que confia em alguém, confia num outro homem. Não é isso que Deus está dizendo. Não é para desconfiar de todo mundo. Não é para pensar que ninguém mais presta, que você não pode amar, que você não pode compartilhar a vida com mais ninguém. Não, o que Deus está dizendo aqui é: maldito o homem que coloca sua confiança em homens, porque você vai se frustrar. Você está esperando algo dos homens, você está esperando algo que vem de outra pessoa e cria uma expectativa, você se frustra. O coração se afasta do Senhor. O final do verso 5 diz isso: aquele cujo coração se afasta do Senhor, ele vive debaixo de problema, de dor, de maldição. Versículo 9 e 10 também. Olha o que esse texto diz: o coração é o mais enganoso, é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A sua doença é incurável. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e ele não tem cura. O ser humano não tem conserto. Pastor, o que é isso? Jesus não conserta. Ele diz: está crucificado comigo. Ele não veio consertar o homem, ele veio para dizer: você está crucificado comigo. O velho homem está sepultado com Cristo e nasceu de novo em Jesus. Ele não veio te consertar, ele veio fazer você nascer de novo. O coração do homem, a Bíblia diz, a sua doença é incurável. Ele não vem para curar o nosso coração, ele vem para tirar o coração velho e nos dar um novo coração. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. É nova vida. Pelo batismo nós estamos sepultados com Cristo e ressurgimos com Cristo para uma nova vida. Então entenda o que a Bíblia nos diz. Não é que Deus vai ajudar você a ser melhor, não. Ele está te convidando a ir para a cruz, porque a Bíblia diz: estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A solução para o homem é a cruz de Jesus. A cura para o homem é a cruz de Cristo. Só a cruz, só Jesus. Versículo 10: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Olha o que ele diz: eu sondo, eu conheço o seu coração e a sua mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ele sonda, os olhos do Senhor estão aqui. Ele conhece a sua frustração. Ele sabe o quanto você está cansado
de tentar ser melhor, mas nunca conseguir. Ele sabia o quanto sofria a irmã Maria, que contou esse testemunho tão glorioso, tentando mudar, tentando sair das drogas, mas a droga não saía dela. Mas quando ela foi para a cruz com Jesus, morreu a velha Maria e nasceu uma nova criatura em Jesus, liberta, transformada, nova vida em Jesus. Nova história é isso. Nova história com Jesus não é pegar o velho homem e tentar melhorá-lo, não, é pegar o velho homem e ele entender que só na cruz ele pode ser transformado, porque Cristo vai viver através de nós. Isso é uma entrega. Aí quem entende isso, irmãos, Jeremias vem falando, quem compreende essa verdade, o verso 14 revela qual é o clamor dessa pessoa. Vamos ler o verso 14, Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Quem compreende que só Jesus pode mudar o seu coração, quem compreende que Jesus quer mudar a tua história, começando pelo seu coração, e se entrega a Ele, do fundo da alma vem este clamor: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Eu preciso de Ti, Jesus. Só o Senhor pode mudar a minha história. E irmãos, eu quero te dizer que hoje é dia profético para você começar uma nova história. Deus te trouxe aqui hoje para esse momento tão especial, para você ouvir essa palavra. Ele quer começar uma nova história na sua vida, Ele quer fazer uma coisa nova na sua vida, e primeiro é mudar o seu coração, e é salvar a sua vida, para você começar uma nova história com Jesus.